Bom dia, boa tarde, boa noite, vocês que estão aí assistindo a nossas aulas do canal Plantástico. Hoje vamos falar com o tema de óleos essenciais, né? Então, o que são os óleos essenciais? Então, aqui a gente pode ver os óleos essenciais que eles estão aí em vidros pequenos, diferentes cores, né? Frascos hermeticamente fechados de vidro, ou seja, são produtos que apresentam um alto valor agregado, diferente de outros óleos, como os óleos fixos, que já apresentam maior quantidade, são obtidos de sementes de leguminosas e já têm um valor mais acessível, como por exemplo o óleo de soja, o óleo de milho, entre outros óleos que a gente encontra no supermercado. Mas o que são esses óleos essenciais, óleos etéreos ou essências? Então eles têm esse nome porque eles eram considerados na antiguidade como a essência da planta, o éter da planta, a vida da planta, que realmente é o odor da planta. Pela Organização Internacional ISO, a definição é produtos obtidos de parte de plantas através de destilação por arraste com vapor d'água, bem como os produtos obtidos por expressão de pericarpos de frutos cítricos. Então, eles podem ser obtidos através de um processo de destilação ou através de um processo de expressão, a partir das cascas de frutos cítricos, em especial para o nosso país, Brasil, a laranja. Tá? Então, os óleos essenciais, eles são uma mistura complexa de substâncias voláteis, ou seja, que a pequenas temperaturas se tornam gás. São óleos, então são lipossolúveis, geralmente odoríferas, então elas apresentam odores, às vezes com altíssimo valor agregado, às vezes nem tanto, e também se apresentam em condições normais de temperatura e pressão na forma líquida. E são amplamente distribuídos na natureza. Plantas, fungos, insetos, animais, mamíferos, todos produzem moléculas que se enquadram dentro da química de óleo essencial, muitas vezes mudando a nomenclatura dependendo da área. Então, dentro da questão dos mamíferos, por exemplo, os óleos essenciais que a gente produziria estariam voltados mais como feromônios. E dentro dos óleos essenciais, temos como principais características: primeiro, a volatilidade. Então, eles devem, a baixas temperaturas, volatilizar para que eles possam proporcionar o efeito de odor. Devem ter um aroma agradável, lembrando que aroma agradável é uma referência de cada pessoa. Também devem ser solúveis em solventes não polares, em solventes apolares, como hexano, clorofórmio, éter, entre outros. Também apresentam sabor ácido e picante, geralmente são incolores, sendo que alguns apresentam cores variadas. Não são produtos que apresentam boa estabilidade, então eles sofrem fotooxidação, sofrem oxidação a partir do ar, então eles devem ser muito bem armazenados. E também eles apresentam atividade óptica. Então essa atividade óptica, ela diferencia os óleos obtidos a partir de plantas de óleos obtidos a partir de síntese. Então um exemplo disso é o mentol. O mentol obtido a partir da planta menta, ele possui uma característica de ser 99L e 1% D. No caso do sintético, ele é uma mistura racêmica, sendo L e D na mesma proporção, ou RS no caso da micromolécula. Tá? E eles podem ser divididos em duas classes, os derivados terpenoides e os compostos aromáticos. Então isso daqui vai estar envolvido na aula de biossíntese, que também está aqui no canal Plantástico para vocês assistirem. E ele apresenta solubilidade limitada em água, que formam os hidrolatos. Então, um exemplo de hidrolatos são aqueles perfuminhos que a gente coloca no carro. Então, se mistura um odor volátil com água, com algum tensoativo, e o calor do carro faz com que o odor vaporize e dê o cheirinho do carro. E diferentemente dos óleos fixos, eles não rancificam, eles formam resinas. Então, um exemplo disso é óleo resina. No Brasil, uma muito famosa é óleo resina de copaíba. Então, eles não sofrem o processo de rancificação, como óleo de soja, entre outras gorduras aí. Inclusive, a manteiga e a margarina seriam os melhores exemplos de produtos que rancificam. E quais são os fatores de variabilidade?
Então, primeiramente, os óleos vegetais, os óleos essenciais dentro dos vegetais estão envolvidos com o ciclo vegetativo. A planta adulta, ela é a que possui a maior concentração de óleos. Então, plantas jovens ou plantas que já têm um bom período de vida, elas possuem pouco óleo essencial na sua composição, não sendo adequado a utilização dessas variantes para a extração de óleos essenciais. Quimiotipos. Então, espécies diferentes de vegetais podem apresentar composições químicas diferentes do óleo essencial. Então, isso daí também é importante lembrar que as plantas podem ter essas variabilidades dentro das suas espécies. E fatores extrínsecos, então, como fatores dependendo do ambiente, chuva, sol, temperatura, concentração de oxigênio, isso a gente já viu em outras aulas aqui no canal mesmo, como por exemplo cultivo e coleta. E também a parte de cultivo, se são cultivados indoor, se são cultivados com luz, se são cultivados com hidropônicos, enfim, qual a forma de cultivo deles. E lembrando que esses óleos, quando eles são produzidos, eles produzem uma série de moléculas, como dito, uma mistura complexa. E essa mistura complexa pode apresentar uma variabilidade muito interessante dentro de diferentes óleos. Então, por exemplo, se eu pegar o óleo da planta eucalipto, ele possui em torno de 80% de um componente que é um 8-cineol, que também é dado o nome de eucaliptol. Isso torna o eucaliptol o componente majoritário no óleo de eucalipto. Por outro lado, ele também está dentro da citrus bergamota, que é um tipo de mexerica. Mas ele está ali com 0,002% de concentração, o que faz dele um componente traço, constituinte traço. Então só tem um tracinho dele ali. Então, muito provavelmente, dentro da bergamota, você vai ter outro componente majoritário, que considerando ser um cítrico, deve ser o limoneno. Tá? Então a ideia é essa. Alguns óleos podem possuir o mesmo composto, mas essa variação química desse composto que vai dar as diferentes atividades biológicas e os diferentes usos dele nas áreas farmacêutica, alimentícia, entre outras. Tá? Então, fica a pergunta, por que esses óleos são produzidos pelas plantas? Quais são as funções biológicas dele? Porque as plantas não produzem isso para nós fazermos perfumes, mas são os perfumes dela que atraem polinizadores. Então, são os odores que fazem com que pássaros, insetos, abelhas venham até elas e cause a polinização entre as plantas. Então, é um chamariz. Também serve de proteção contra a perda de água. E finalmente, os efeitos alelopáticos. Então, o que é um efeito alelopático? O efeito alelopático é quando uma planta inibe o crescimento de outra planta num determinado local. Como assim? Quando eu coloco aqueles galinhos de pinos no jardim, o pinus vai soltar os componentes da planta na terra e vai inibir a germinação de novas sementes. Inclusive, por causa desse efeito, muitos óleos essenciais são procurados como produtos para testes em oncologia, como anticancerígenos. Por quê? Porque eles inibem a geração de novas células, eles inibem a germinação de uma semente, ou seja, eles podem diminuir o processo de câncer. E onde que eles são localizados na planta? Existe uma área específica de localização deles? Eles estão localizados em estruturas secretoras especializadas que nós vimos lá nas aulas de botânica. Então, células parenquimáticas, pelos glandulares ou pelos tectores e canais oleíferos. Ali eles são produzidos, armazenados e é ali que a gente deve buscar para extraí-lo e obtê-los. Tá? Então, dentro da planta, ele pode estar em qualquer lugar. Então, eu tenho, por exemplo, flores, como a de laranjeira, como a de rosas, que são utilizadas para a extração de óleos essenciais. Folhas de eucalipto, de capim-limão, casca de canela, o sândalo, que é a madeira, frutos como anis, erva doce, rizomas, o gengibre, sementes, a noz moscada. Então, eles são encontrados em qualquer parte do vegetal. Só que você precisa buscar especificamente qual parte que ele está concentrado. Então, cada planta tem a sua variação. E mesmo assim, algumas plantas não produzem óleos essenciais. Existem uma série delas que não produzem. E qual que é a importância econômica disso?
Então, a indústria farmacêutica usa o produto in natura, ele não pode sofrer nenhum tipo de diluição, alteração, nada, porque isso daí seria, dentro do conceito de qualidade, uma adulteração ou uma falsificação, como nós vamos ver na nossa próxima aula. Então, somente os naturais são permitidos pelas farmacopeias, exceção feita a um único composto. Então, o que é essa exceção feita a um único composto? A baunilha, ela é um cipó muito pequeno e que não tem um rendimento muito bom. Por outro lado, é um sabor que agrada o mundo inteiro. Então, dentro do conceito da baunilha, se sintetizou o óleo da baunilha, que é a vanilina, para se utilizar como um aroma, como um flavorizante dentro da área de alimentos. Só que a gente não consegue produzir baunilha para atender o mundo inteiro e todos os sorvetes que se fazem com isso. Dessa forma, se faz o produto sintético. Então, a exceção é feita a um único composto quando você usa o produto sintético. Mas se óleo essencial, ele deve ser in natura e deve ser o óleo produzido pela planta. Somente um composto pode ser utilizado perante a legislação. Na indústria alimentícia, então, condimentos, especiarias, aromatizantes, todos eles são utilizados exatamente para isso. Então, quando você coloca aquele tempero dentro da água quente, aquilo volatiliza o odor dos óleos essenciais, passando uma sensação muito agradável a todos, né, de que o alimento tem um sabor maravilhoso. E ali também é verdade que a nossa primeira experiência na cozinha, em geral, é o odor. Então, o cheiro, antes de você ver a comida pronta, você sente o cheiro sair do forno ou da onde você estiver produzindo ela. Então, por isso que eles são utilizados muito na indústria alimentícia. E na indústria cosmética também tem uma utilização gigantesca. Então, para a produção de perfumes, produtos de higiene pessoal, como sabonetes, shampoo, géis, e entre outros produtos da área cosmética que eles também são utilizados. Tá? E a produção desses óleos essenciais? Existem detalhes nisso que são importantes ser colocados aqui? Sem dúvidas. Então, a colheita, ela afeta a concentração e a composição química. Então, existem momentos no qual a planta possui maior concentração de óleo essencial e muitas vezes maior concentração de óleo essencial com um componente desejado, um componente majoritário desejado. Só que essa qualidade tem uma variação anual devido a clima e solo. E aí existem variações de planta. Então, por exemplo, existem plantas que devem ser colhidas logo cedo, como ylang-ylang, ou plantas que produzem os seus óleos muito mais à noite, como o jasmim. Então, essa variação também deve ser conhecida para saber o momento exato de se retirar o óleo e, retirando esse óleo, ter a melhor produtividade e maltratar menos o material vegetal, maltratar menos a planta. Né? É indicado que o processamento seja feito na fonte. Né? Então, quando ele é feito na fonte, ele evita perdas. Então, por exemplo, pétalas de rosa seguem esse caso. Tá? Ou algumas plantas são desidratadas para que posteriormente sejam extraídos óleos, como por exemplo o zimbro. E é importante sempre ressaltar que quando a gente utiliza esses óleos para fins cosméticos ou fins alimentícios, eles têm regras a serem seguidas. Mas quando a gente utiliza ele para terapêutica, ele deve exibir alta qualidade. Então ele deve ser puro, não adulterado, extraído de plantas adultas em condições orgânicas de cultivo. Por quê? Porque quando eu extraio o óleo essencial, ele está numa concentração muito pequena na planta. Então, se ele tiver com agrotóxicos, por exemplo, esses agrotóxicos vão vir todos para dentro do óleo essencial. Em termos de óleo de metais pesados, a questão é menor por causa do processo de extração que eu vou explicar já já. Mas como são pesados, eles não são arrastados por vapor. Tá? A indústria, ela vai querer dentro de padrões. Ela não vai se preocupar com a pureza. Então ela precisa de um padrão de óleo de menta para atender a produção de gelol, para atender a produção desses tipos de pomadas aí que servem para processos inflamatórios. Ou ela vai querer dentro de uma outra concentração para a produção de pasta de dente, né? Ou dentifrícios, que seria o nome correto farmacêutico, ou mesmo para a produção de balas, chicletes e derivados de menta que nós consumimos constantemente comprando aí em ambientes alimentares, como padarias e supermercados.
A pureza, ela pode ter uma diminuição devido à diferença entre safra e adequação de padrões. Então pode ser que um ano que chova mais eu tenha uma diferença de concentração dos meus ativos comparado com um ano seco. Então isso também eu posso precisar de adequação dos meus padrões. E o controle de qualidade, a garantia de qualidade, como um processo completo, o controle vai ter que dizer quais são as diferenças entre os lotes. Então, quais são as diferenças que eu tenho quimicamente e, posteriormente, como eu ajusto isso para atender os padrões do qual as indústrias precisam para desenvolver os seus produtos. Tá? E como que eles são extraídos? Então, primeiro existe uma preparação da planta. Folhas e gramíneas são destiladas sem nenhum preparo, às vezes com uma limpeza muito pequena. O jasmim, a extração é feita logo após a colheita. Lírios, né, que são rizomas, eles ficam estocados até 2 anos. Alecrim e eucalipto, que são plantas que retêm muita terra, são limpas antes de serem processadas. Mas o que interessa mesmo são os processos, né? Então, dentro dos processos, o primeiro processo mais antigo conhecido foi a prensagem, que é a extração de óleos essenciais cítricos, né? Então, o rendimento máximo é de 80%. Lembrando que as cascas dos frutos cítricos não devem possuir produtos que degradem o óleo nem sejam tóxicos ao ser humano, né? Então, entre eles conservantes, inseticidas, agrotóxicos em geral. Outro processo também é a maceração, na qual as folhas, as flores, devem ser esmagadas em gordura depurada. Essa maceração, também recebe o nome de enfloragem, ela é importante para folhas, né, flores com alto valor agregado e com óleos muito finos, normalmente utilizados na indústria de cosméticos para a produção de perfumes de alta qualidade. Então aqui a prensagem, por exemplo, mostra um cesto, uma centrífuga, né? Ele está cheio aqui de casca de laranja, então essa centrífuga gira numa velocidade de alguns milhares de RPM, e aqui o óleo vai saindo e depois ele vai sendo coletado embaixo num tubo coletor. Lógico, vão sair algumas sujeiras, alguns sumos aí da casca de laranja que depois são filtrados facilmente, tá? Então o método de maceração ou enfloragem também é a extração de óleos essenciais delicados. Então ela é uma extração a frio, no caso a centrífuga gera calor, usando adsorventes como gordura animal, porco ou vegetal, cacau e coco. Hoje é mais comum a gordura de coco, né, por causa do bem-estar animal. Esse adsorvente solubiliza a essência e que depois é extraída a partir de um processo também a frio, que é a retirada, a separação da gordura do óleo essencial. Só que isso tem uma variação muito grande. Então, como exemplo, por exemplo, a partir de 5 toneladas de material vegetal, eu consigo 140 gramas de óleo essencial para um óleo de uma violeta, que é utilizada, como eu falei, para a produção de perfumes de alto nível, aqueles perfumes caríssimos que nós encontramos aí nas lojas. E 5 toneladas também de cravo dão 800 quilos de óleo de cravo, que já é um óleo com valor muito menor, que você compra ele por litro por aí, dentro de estabelecimentos que vendem óleos em geral. Tá? Então aqui seria um modelo mostrando as pétalas, né, que seriam cobertas por gordura, e aí essa gordura extrairia o óleo dessas pétalas para a produção de cosméticos em geral. Existe um outro método que é o por solvente, né, mas os aromas obtidos são representativos, mas não podem ser utilizados dentro da aromaterapia e terapêutica, por causa da presença de traços de solventes. Então, a extração por solventes ela é mais utilizada para você fazer análises químicas do seu produto e conhecer os componentes que estão ali presentes. E também a extração de gomas e resinas para a indústria cosmética, que é muito utilizada. Então, podemos dar o exemplo aí da andiroba, do açaí, do maracujá, da copaíba, todos esses produtos que a gente encontra hoje dentro das linhas de cosmético mundiais e não só brasileiras, uma vez que nós somos exportadores de matéria-prima, né? E o principal método de extração é a destilação, né? Então é um método que a gente utiliza e ele pode ser dividido basicamente em 2 formas, mas no fim as 2 formas são muito similares, que é a hidrodestilação. Então a hidrodestilação ela é caracterizada pela matéria-prima ficar imersa em água. Então eu vou colocar um recipiente com água com a matéria-prima dentro e vou esquentar esse recipiente, colocar essa água para ferver. Então existe o risco de queimar a erva
ou causar pirólise, degradando nossos componentes. E também dentro de grupos químicos, que é a próxima aula, nós temos os monoterpenos, os diterpenos, os triterpenos, e os diterpenos não se dão bem com calor sendo degradados no método de destilação. Então eles não podem, se você tem o interesse de avaliar a presença de diterpenos, o método com calor não é indicado, nem adequado, não deve ser utilizado, enfim. Então esse daqui é um modelo utilizando uma vidraria de Clevenger. Então a planta está dentro do banho-maria, junto com água, isso existe um aquecimento, o aquecimento vai começar a formar vapor, o vapor sobe por esse sistema de vidro, aqui eu tenho um condensador, ele vai descer nesse tubo aqui ele vai ficar retido numa coluna de água, e a coluna de água, o que fica em cima aqui é o óleo, e aqui é a coluna de água. A água que vai evaporando e retornando, ela entra aqui, e ela retorna no sistema por esse caninho de vidro aqui. Então essa é a vidraria de Clevenger, bastante utilizada em laboratórios para avaliação de óleos essenciais. Só que o método mais comum para grandes produções é o arraste a vapor de água, onde a planta se encontra fora do contato com a água, mas em um fluxo de vapor constante. Então, após o procedimento, o óleo e a água são separadas de uma parte específica do produto, onde é o coletor que fica lá retendo a água e o óleo. Utilizado para plantas com alto teor de aromáticos, que são utilizadas dentro dos processos industriais, tanto na indústria farmacêutica quanto na indústria alimentar, como hortelã, eucalipto, alecrim, entre outras. Tá? Então eu tenho um sistema de aquecimento de água, aqui no caso uma autoclave. Esse sistema de água gera vapor, o vapor vem por um sistema, dentro desse sistema ele passa pela planta, então a planta não está dentro da água, mas sim com o vapor passando, volatilizando os óleos essenciais. Esse vapor é finalmente condensado, vem para um funil de decantação, onde eu coleto meu material. Então esse seria o processo adequado industrialmente, onde inclusive eu posso ligar outros extratores numa sequência lógica aqui. Então aqui, por exemplo, nós temos uma fazenda de extração mostrando exatamente como funciona. Então aqui eu tenho as folhas, aqui eu tenho vapor por baixo, aqui o vapor impede de ver, mas existe uma coifa, tá? Então essa coifa é colocada em cima, o vapor vem por baixo, passa todo o óleo essencial, ele entra pela coifa, ele é condensado e vem para o coletor, tá? E aqui a quantidade de material vegetal que é colocada é gigantesca, dentro de um armazenador também com bastante capacidade de extração. Então, para a produção industrial é o mais indicado. Então, novamente, aqui o vapor todo passando, então aqui embaixo eu tenho a planta presa, o ar entrando do segundo andar, o vapor passando aqui, vindo por aqui e caindo aqui no condensador para obtenção ali do óleo essencial. E uma vez que eu obtive o óleo essencial, eu devo conservá-lo. E quais que são os itens de conservação essenciais? Então, primeiro eles devem ser conservados dessecados. A água toda deve ser retirada porque a água pode causar hidrólise nos meus elementos, ali nos meus compostos. Livres de impurezas insolúveis. Em geral, essas impurezas insolúveis em óleos podem ser pequenos traços de minerais que vão catalisar reações de degradação. Frascos de pequeno volume, cheios e hermeticamente fechados. Então, frascos de pequeno volume, porque é um material com alto valor agregado. Então, é melhor você dividir em menores unidades. Cheios, para que você evite camada, presença de oxigênio entre o óleo e a tampa. E hermeticamente fechados, para que não haja mais troca de gás, uma vez que houve o consumo do óleo e do oxigênio, e isso finalizou. Também por serem voláteis em baixa temperatura, temperaturas maior que 40 graus eles começam a volatilizar. E também por serem óleos, não se devem utilizar materiais plásticos nem borrachas, porque eles podem também solubilizar o material da embalagem, causando uma contaminação enorme, perdendo todo o valor do óleo. Lembrando que lá no primeiro slide vocês notaram que todos os produtos estavam em frascos de vidro com tampas esmerilhadas, o que é o mais correto para a conservação do mesmo. Tá? A validade deles é até 2 anos.
Os ácidos cítricos, os óleos cítricos têm uma validade menor, de até 1 ano, e os óleos diluídos, que são utilizados para massoterapia ou para outras formas de administração dérmica, eles têm alguns meses, dependendo da origem do primeiro óleo. Então, se ele não é um óleo cítrico, ele pode ter até de 3 a 6 meses de validade. Se ele for um óleo cítrico, de 1 a 3 meses. E como que eu armazeno isso? Então, em locais frescos, para evitar o acesso de calor e umidade, dentro de vidros escuros, para evitar fotooxidação, e bem tampados, para evitar a entrada de ar. Deve ser marcado o óleo, se existe uma diluição, e a data de quando essa foi realizada. Uma vez que você está com uma série de óleos, você não vai saber diferenciar A de B se eles não estiverem marcados, por serem extremamente potentes, fora do alcance de crianças. Não deixar sobre superfícies enceradas, porque pode causar marcas, isso especialmente para as pessoas que trabalham com eles, manipulam em mesas de madeira ou depois vão fazer a parte comercial e vão colocar eles em ambientes amadeirados ou encerados, e isso vai manchar. E como óleo também, manter longe do fogo, porque eles são capazes de pegar fogo, e como voláteis, se eles aquecerem muito, eles também podem gerar muito gás e acabar estourando o frasco. Nada que seja uma explosão, mas ele vai estourar o frasco e você vai perder todo o seu material e vai contaminar outros materiais. E para que eles servem? Quais são as ações farmacológicas, as suas atividades? Então, as drogas vegetais, a planta medicinal em si, apresenta diferença farmacológica dos óleos isolados, mas muitas vezes é comum a mesma ação. Então, por exemplo, eles apresentam ações carminativas, que são aquelas que melhoram o trato gastrointestinal, especialmente diminuindo a formação de gases ou facilitando a expulsão de gases. Então, o funcho, a camomila e a menta, o óleo essencial deles tem essa ação. Ação contra espasmos, contra dores, a camomila, a macela, a sálvia. Efeitos sobre o sistema cardiovascular, a sálvia e a cânfora. Sobre o sistema nervoso central, eu tenho óleos que apresentam atividades estimulantes, como os óleos canforados, e tenho óleos que apresentam atividades depressoras, como a melícia e o capim-limão. Também os anti-inflamatórios, como a camomila e o óleo de guaçatonga, Casearia silvestris. E atividades antissépticas, como o óleo de eucalipto e o óleo de melaleuca alternifolia, uma planta, uma árvore proveniente da Austrália, que lá recebe o nome de tea tree. Então você tem uma série de atividades, como eu falei, às vezes que são iguais à da própria planta de origem, às vezes não. Mas, em geral, são atividades diferenciadas e muito mais potentes do que o extrato em si. Então, temos que tomar cuidado com a toxicologia disso. Cuidado com pré-formulações não diluídas ou por período prolongado. Então, dentro do contexto da aromaterapia, existem formas corretas de se diluir esse óleo. Tá? Não é o tema de nossa aula, quem sabe num outro momento. Mas teremos uma aula de aromaterapia no canal Plantástico em breve. Por via oral, PO, é onde você apresenta maiores riscos. Então, a melhor forma de administração desses óleos é transdérmica, a partir da passagem por peles, em especial com processos de massagem, massoterapia, ou por processos de inalação com vaporizadores. Mas elas podem apresentar ainda reações cutâneas, como irritação, sensibilização e fototoxicidade. Lembrando que os óleos cítricos, em especial, causam muito reações de fototoxicidade. E reações do sistema nervoso central. Então, alguns deles apresentam características pró-convulsivantes e outros apresentam efeitos psicotrópicos, inclusive. Tá? Então, para tomar cuidado desses usos, manter longe de crianças e animais, nunca usar internamente, nunca administrar por via oral, a menos que seja prescrito por um profissional capacitado, não aplicar óleo puros na pele. Como exceção, eu tenho o óleo de melaleuca e o óleo de lavanda, que podem ser utilizados em picada de animais, mosquitos, pernilongos, etc. Pequenas manchas de pele e corte como antissépticos. E não esfregar os olhos. Se entrar, lavar com água fria abundantemente. Mas os olhos, uma vez manipulados, não devem ser colocados os olhos dentro, as mãos dentro dos olhos, para que a reação possa ser muito grave. Tá? No caso de gestante, devem ser utilizados óleos bastante diluídos, e existem óleos contraindicados para mulheres nessa fase maravilhosa da vida.
Para crianças, usar óleos diluídos a 1% e também para pessoas com peles sensíveis, usar óleos diluídos a 1%. Isso são cuidados essenciais para a aromaterapia. E os óleos cítricos, eles aumentam a sensibilidade ao sol. Então, eles devem evitar exposição por 6 horas após o uso do mesmo. A dica é que você não utilize óleos cítricos em períodos de grande sol, como verão e final de primavera. Se for utilizá-lo, utilize mais em períodos frios. Alguns óleos essenciais podem reduzir a eficácia de medicamentos homeopáticos. Canforados, inclusive, diminuem significativamente, até mesmo cortando o efeito de medicamentos homeopáticos. E evitar o uso prolongado no mesmo óleo para que você não tenha nenhum tipo de problema de intoxicação a partir da alta concentração de um único elemento majoritário daquele óleo. Tá? E aí, que critérios eu tenho para escolher entre uma planta e um óleo essencial? Em geral, a planta inteira pode ser mais segura que seu óleo essencial. Você também tem que garantir que o seu fornecedor é certificado. Por quê? Porque você tem que saber se a planta é tratada orgânica, se ela é colhida no momento certo, se ela é colhida na idade certa. Então, isso é importante, você ter a certificação de que o seu fornecedor de óleo faz de maneira correta. Saber a planta que você está utilizando, a variedade específica. Cuidados com o nome completo da planta e origem. Né? Porque se você estiver comprando óleo errado, você vai ter efeitos errados. E cuidado com pacientes que sofrem de pressão alta, epilepsia, distúrbios neurais progressivos e doenças do sistema nervoso central. Todos esses pacientes devem tomar cuidado por causa da variação de componentes do óleo, que pode, né, ter um efeito sinérgico com a doença ou mesmo com o medicamento, causando um quadro clínico ruim para esse paciente. Tá? Então era isso que eu tinha para falar para vocês nesse momento. Nossas aulas seguem aqui, nós vamos ter aí pelo menos 3 momentos com óleos essenciais e agradecemos muito aí a atenção de vocês e desejamos um ótimo dia. Muito obrigado. Até logo.